Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Renato Ribeiro Ruela, natural de Mantena, Minas Gerais, foi muito bem educado, batizou-se na adolescência e era do tipo certinho e exemplar, até que veio a notícia da morte súbita de seu pai. E sem mais explicações, rebelou-se contra Deus. Escolheu, a partir dali, um estilo de vida totalmente oposto ao que lhe fora incentivado na infância. E insistiu nesse rumo, até chegar ao fundo do poço. E experimentou um vazio tão grande que não cabe nas palavras. Aquela vida de muito álcool, muitas baladas, sexo sem amor, sem respeito, e o ceticismo agudo só lhe trouxeram um cansaço existencial tremendo. Fez planos para se matar, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E no dia 13 de maio de 1991, a graça de Deus o levou ao nocaute. E o resto é uma história de virada de vida em 180 graus. Renato Ruela, que honra para a gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Fala pra gente um pouquinho como você descreve o Renato Ruela antes do falecimento do pai e o Renato Ruela de depois. Como você disse, o certinho, né? Um garoto criado desde a infância nos passos do cristianismo, em função de uma formação numa igreja protestante tradicional, mas que tinha uma visão bem restrita da vida cristã, com bastante conotações assim, legalistas, de fazer o que é certo, cumprir as ordens de Deus. E a religião era vivida dessa forma, dentro de casa, na igreja. E quando me tornei adventista também foi nesse caminho também, essa mesma sequência. Então, no momento da morte do meu pai, ele faz um cisma, ele faz um racha com essa pessoa que não se sustenta, né? No enterro do meu pai, eu vi que o Renato não se sustentava, não se autossustentava como eu acreditava. Né? Então, na verdade, não foi tanto assim uma rebeldia direta contra Deus. Foi uma rebeldia contra mim mesmo. Algo em mim não funcionava. Eu não sabia o que era e eu escolhi, absurdamente, eu acho que é uma escolha absurda, não valorizo esse tipo de escolha. Eu escolhi ir para o mundo, eu escolhi jogar tudo por terra e tentar de uma outra forma. No auge do seu distanciamento de Deus, se você pudesse dizer pra gente assim, um final de semana na vida do Renato Ruela, o que envolvia esse momento de folga? Nessa fase eu já estava fazendo a residência médica, né, em ginecologia e obstetrícia, e a gente fazia muitos plantões, então eu trabalhava em torno de 3 noites a 4 noites por semana, e as outras 3 ou 4 noites eu passava no que os jovens hoje chamam de balada. Você né? tinha saúde para isso? Eu não sei como é que tinha tanta resistência, porque a gente bebia a noite inteira, dançava a noite inteira, saía de manhã, lavava a cara e ia para o hospital trabalhar. Gente, né? Que coisa impressionante isso. E era isso, né? Era uma vida louca, uma vida louca. No meu tempo de residência médica, os colegas da própria residência diziam que não valia a pena ter festa se o Renato não tivesse, porque eu era o agitador. Gente. Eu era o DJ, eu é que punha as coisas para acontecerem. Agora escuta, e aquela tal felicidade, né, de estar longe de Deus, e você era feliz nos seus momentos de reflexão, você se sentia bem mesmo? Como é que era, você com você mesmo? Não, de forma alguma.
em todos esses momentos, não existiu nenhuma situação onde eu falasse, agora eu estou realizado. Não, sempre a sensação de vazio. E essa sensação, ela foi se tornando cada vez maior. Renato, o que uma música do Legião Urbana tem a ver com esse seu momento aí de nostalgia? Apesar de nem ser fã, assim, né, mesmo naquela época eu gostava muito de música internacional, música dançante e tal, é que numa vez dentro de uma danceteria, bêbado e tal, eu ouvi uma música que ele fez e que falava que vai ver que não é nada disso, né, vai ver que já nem sei quem sou, vai ver que nunca fui o mesmo e a culpa é sua e nunca foi. E isso me incomodou, né? E nessa mesma música, um momento onde ele fala que quando tudo começar a cair, quando as estrelas começarem a cair, para onde a gente vai fugir? E eu tinha a percepção de que aquilo era uma mensagem direta para mim, olha, você está perdido, o que você está fazendo com você? Né? E isso incomodou, né? Incomodou bastante. A gente vive numa sociedade que valoriza bastante a liberdade nos relacionamentos, o sexo livre, essa questão dos relacionamentos. Como que você avaliou essa sua fase de liberdade? Péssimos relacionamentos. Quando eu não estava sendo vitimado, eu estava fazendo alguém de vítima. Né? Ou você usa ou você abusa, ou você é usado ou abusado. É isso. A grande verdade é essa. É uma sexualidade depravada por si só, mas que também não traz nada de satisfação profunda, completa. É sempre o senso do vazio. Nas madrugadas da vida, voltando para casa, aquela sensação, estou sozinho. Renato, você vem de uma formação cristã, uma base religiosa. Durante essa fase em que você esteve distante, você não teve iniciativa, não teve vontade de voltar para a igreja? Teve algum momento em que você voltou para a igreja por uma visita, talvez? Teve um momento que foi quase o ponto da virada, não chegou a ser. Voltando de um plantão, eu cheguei em casa e minha mãe me perguntou, Renato, você podia me levar na igreja? Eu preciso explicar, minha mãe ela é paraplégica, ela está na cadeira de roda há mais de 30 anos. Quando meu pai faleceu, eu já fiquei cuidando dela, me tornei arrimo de família, né? E já tinha realmente um bom tempo que eu não levava minha mãe à igreja. E aí eu disse para... pedido tocou seu coração. Pedido de mãe, né? Aí eu, tá bom, mãe, no sábado, né? Nós éramos adventistas e... Então, no sábado, eu te levo. Filho, hoje é sábado. Então tá, então vamos hoje. E eu fui à igreja com a minha mãe. E foi uma surpresa muito desagradável, porque chegando lá estava acontecendo uma santa ceia. Puxa! Né? Estava tendo ali todo o cerimonial do pão, do vinho, aquela coisa toda. E eu fiquei assustado com aquilo, sentei no último banco lá atrás, levaram a minha mãe lá para dentro, fizeram toda a parte cerimonial ali e tal. E eu fiquei sentado lá atrás. E aí... cerimônia de lava-pés, depois oração, e aí abençoa o pão, e aí distribui o pão, e as pessoas sentam, depois as pessoas levantam, aquela sequência toda de eventos. E em um determinado instante, quando as pessoas estavam em pé, com o cálice na mão, para tomar o vinho, o pastor disse, de repente, assim, ele falou assim, irmãos, algumas pessoas estão sentadas, e é comum que algumas pessoas fiquem sentadas no momento da distribuição dos emblemas. É bíblico isso. Por causa da consciência, alguns às vezes não querem participar. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito dessa prática. Porque se nós estamos aqui com o cálice, esse cálice ele representa o sangue de Cristo, e esse sangue foi derramado pelo pecador quando nenhum de nós aqui nem havia nascido. Aliás, esse sangue foi... a proposta dele ser derramado aconteceu até mesmo antes de acontecer o pecado. Então, você não perguntou para Deus, você não pediu para Deus por esse sangue. Esse sangue foi dado a você. Eu estou querendo dizer, então, que todas as pessoas que estão sentadas, e qualquer pessoa que esteja ouvindo o que eu estou falando aqui agora, pode acreditar nisso. O sangue foi derramado, mesmo que você não creia. O que você estava sentindo enquanto isso? Eu fiquei... incomodado com aquilo, né? Ele estava dizendo para mim,
E ele disse mais, ele falou, mesmo que você ache ridículo o que nós estamos fazendo, mesmo que você por acaso veio aqui hoje e ache estranho isso aqui, acha que isso aqui seja apenas um ritual, saiba que esse sangue te pertence. Puxa vida. Mesmo que você não creia nele. Ele é seu. Então eu queria convidar a todos que estão assentados para que se levantem e participem. Não abra mão do sangue de Jesus. O que você fez, Renato? Eu me levantei, né? Não tinha como não levantar. Eu me levantei, e aí veio o cálice, serviram para mim e para as outras pessoas. E aí eu me assentei, enquanto todos ali participavam. Naquele momento eu resolvi falar com Deus. Eu estava orando e nem sabia, né? E eu disse para Deus mais ou menos assim, eu sei como é que vocês fazem. Vocês fazem a gente chorar e depois lavam o cérebro da gente. Olha, essa foi a sua oração. Essa foi a minha oração, né? Eu questionei mesmo. Mas eu não tive como ficar calado, eu tive que continuar. Eu tive que dizer para Deus, olha, é verdade, quando eu estava aqui, né, eu tinha paz. Hoje eu não tenho. É verdade, a minha vida aqui era melhor do que a que eu tenho hoje. Eu até sinto falta disso. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não gosto de você. Aliás, eu nem sei se você existe, eu não sei por que eu estou falando com você. Gente. Eu não sei se você está aí. E eu não gosto das suas coisas, eu não gosto dessas músicas, não gosto dessa Bíblia. Eu não creio nessa Bíblia. Eu não gosto dessas pessoas. Eu não gosto de nada disso. Eu gosto, sabe de quê? Eu gosto de pecado. E eu comecei a descrever os meus pecados, tudo que eu fazia, gostava de fazer. Eu costumo dizer, Creliane, que nessa fase o pior não era o que eu fazia, mas o que eu pensava. Meu pensamento era continuamente mal, que malicioso. Coisa louca, Renato. E eu confessei isso para Deus, sem arrependimento. Mas foi uma confissão. E disse mais. Eu disse para Deus assim, eu sou muito orgulhoso, sabe? Acho que para você me ter de volta, você teria que me quebrar, você teria que me incomodar, você teria que me adoecer, fazer qualquer coisa. Quem sabe me humilhar. E aí, você quer tentar? Mais uma vez afrontando, né? Afrontando a Deus. Renato, voltando um pouquinho lá no tempo, quando você era criança, qual era o seu sonho de futuro com relação à medicina? O sonho de medicina ele foi surgindo ao longo da infância, porque o pai era médico, eu vi meu pai fazendo medicina, né, e se tornou médico, e gradativamente eu fui me encontrando com isso. Mas quando decidi fazer realmente o vestibular de medicina, eu o fiz num grupo de oração, com um grupo de amigos que eram da igreja, na época de adolescência, que eu estudava num colégio, um internato da Igreja Adventista, lá em Petrópolis, no IPAI. Uhum. E nesse grupo de oração eu tomei a decisão, vou ser um médico e vou ser um médico missionário. Olha isso, aquele sonho que um dia você teve de ser um médico e um médico missionário. Agora, você descreve uma situação como essa, em que você está afrontando a Deus mais uma vez. Não tinha aqueles momentos em que você voltava para trás e pensava, gente, eu queria ser um médico missionário, olha aqui agora a minha situação, não tinha esses momentos? Eu sentia isso às vezes na minha prática profissional. Quando às vezes pacientes numa maternidade que eu trabalhava, era um lugar muito ruim, um hospital péssimo. Eu trabalhava ali porque ali eu conseguia sustentar a minha mãe, eu tinha que trabalhar. Mas algumas pacientes, pessoas humildes, às vezes me abraçavam, falavam assim, você é diferente, você foi enviado por Deus. E isso me pegava de surpresa, né? Era Deus falando, você é diferente. E muitas vezes no corredor desse pequeno hospital, que hoje nem existe mais, eu parava na madrugada e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz medicina, obrigado. Eu não fiz medicina para isso, né? Eu queria ser um missionário. Na noite da minha formatura, eu estava embriagado com champanhe dentro de um motel e comecei a chorar. Eu não fiz medicina para isso. Que coisa louca. Foi um projeto que eu fiz com Deus, né? E estava tudo isso perdido nessa época. Renato, você disse que aquela visita à igreja foi quase um ponto da virada.
E a gente quer saber agora o que de fato marcou o retorno, porque olhando para aquele rapaz atrevido, orgulhoso, que você está descrevendo agora, a gente acha meio difícil ter tido realmente, de fato, o ponto de reencontro. Que ponto foi esse? É que naquele dia lá da igreja, da Santa Ceia, na hora que eu saí, eu pensei que não ia acontecer nada, mas naquela noite o meu carro foi roubado. E aquilo me incomodou, eu fiquei com medo. Aí um amigo meu, que também era ex-adventista, falou assim, cara, você é doido, você foi lá na igreja, não se mexe com Deus, você tá brincando com Deus, não se pode fazer isso. É melhor deixar essa coisa de Deus de lado. E meu carro foi achado depois e tal, e eu fui comemorar em Porto Seguro com alguns amigos, falsos amigos, bebendo muito, e farras, e etc. E aí, teve um momento, um insight, assim, que eu estava numa praia, eu acordei, vi que tinha uma moça do meu lado, eu nem sabia o nome dela, e a lua estava clara, a água do mar, eu fui até a praia, comecei a chapinhar ali na água, andar, e aí eu falei de novo com Deus, foi a segunda oração. Eu disse para Deus, olha, desculpa, eu vi que você tentou, mas olha o que eu gosto. Eu não sou mais aquele Renato, eu sou isso aqui. Então não mexe comigo não, deixa para lá. Valeu sua tentativa. E só. Voltando desse passeio, eu comecei o 2º ano de residência. Algum tempo depois conheci uma moça e comecei a namorar com ela. E foi a primeira vez em alguns anos em que eu comecei a gostar de uma pessoa. Era uma moça legal, uma família muito boa, assim, que me tratou muito bem, me receberam, me abraçaram. Eu era muito carente, né? Me abraçaram, me trataram muito bem. Dias depois, eu estava tomando cerveja com a mãe dessa moça. E ela, chorando, disse para mim, Renato, eu queria tanto ter Deus na minha família. Gente, que coisa. Você tem Deus. Por que você não traz Ele para a gente? Ela falou isso para você? E neste momento eu caí na real, né? Eu percebi e disse para ela, olha, eu já tive Deus. Eu joguei Ele fora. Eu gosto da sua filha. Eu penso até em casar com ela, mas eu sei que eu não vou ser feliz no casamento sem Deus. Não existe família sem Deus. Não existe como consertar as coisas sem Deus. Sem Deus nós somos isso que a gente é mau. Só que eu joguei Ele fora. Eu não tenho mais Ele para te trazer. E então, saindo dali, era uma terça-feira, indo para casa, eu fiz a terceira oração. Essa foi a oração de entrega. Eu disse para Deus, vamos começar de novo? Você rouba meu carro, você põe uma doença em mim, você faz o que você quiser, mas me quebra, me converte. Eu pedi isso a Deus. Eu disse para Deus, põe um câncer em mim. Você está batendo, mas você está batendo leve. Eu quero ser quebrado. Eu preciso ser convertido. Crediane, no dia seguinte, Deus me levou ao nocaute. Não vou dizer o que aconteceu. Preciso preservar hoje minha família, eu mesmo. Mas Deus, naquele dia, me destruiu, literalmente. Tudo que eu era, o que dizia respeito à minha pessoa, ao meu nome, à minha questão profissional também, minha vida profissional, tudo foi abalado profundamente. Eu fiquei tão atordoado que eu passei praticamente 24 horas chorando ininterruptamente. Repensando toda a vida. Desesperado, sem saber o que fazer. Eu não via solução. Durante esse período de foram quase 30 horas, eu não me lembrei que eu tinha orado, eu não pensei no nocaute, eu pensei em tentar sair daquela situação. Eu me senti encurralado, finalmente, sabe? E aí eu percebi que os amigos eram realmente falsos amigos, porque na hora que você mais precisa, as pessoas saem fora. Renato, ouvindo essa história, a gente
entende uma luta muito grande, sempre. Deus não te abandonou em nenhum momento. Mas você foi sustentado por mais do que simplesmente a sua base religiosa. Quem é que ficou orando por você durante esse tempo que você teve longe? A mãe sempre ora, né? Eu sempre digo para as mães, não pare de orar. Porque a palavra de Deus diz que por amor do teu pai e da tua mãe. Eu digo que hoje eu estou de novo na igreja, eu sou pai, tenho filhos, tenho uma família feliz. Porque Deus foi fiel. Talvez não a mim, eu não mereci. Ele foi fiel ao meu pai, ele foi fiel à minha mãe. Nós nunca podemos desistir de orar pelos nossos filhos, porque Deus é fiel. Mas houve uma pessoa muito especial, ela chama-se Rosilene Evangelista. Rose trabalhava num escritório dentro do hospital que eu fui fazer residência. E ela era da Igreja Adventista e ela tinha conhecido meu pai. E um dia alguém falou com ela, lembra do Dr. Pedro Ruela? Ah, aquele homem era muito bom. Pois é, o filho dele, você conhece? Não, não conheço. Pois é, ele faz medicina, mas ele está perdido. E contaram para elas as minhas peripécias. E aí ela ficou com aquilo no coração dela e ela começou a orar por mim. Eu acho que ela nem sabia meu nome. Mas ela orava pelo filho do Dr. Pedro. Que coisa! Algum tempo depois eu fui fazer residência no hospital onde ela trabalhava. E ela me conheceu. É ele. E aí ela começou a orar mais ainda, mas ela começou a fazer algo também muito especial. Rose jejuava por mim todos os sábados. Ela fez isso durante 1 ano. E fui para a sala da Rose, assim, eu fui levado pelo Espírito à sala da Rose. Chegando lá, ela atendia um paciente, tinha um livro em cima da mesa dela, eu olhei, o nome do livro, Volta para Casa, Filho. O autor, Alejandro Bulhon. Era para você aquele livro, Ruela. Aí eu olhei, Rose, ela assustou. Oi, doutor, de quem é esse livro? É meu. Eu queria ler. E ela fez assim, meu pai, ele quer ler o livro. Eu não sabia por que ela estava, né, com aquela emoção, porque ela vinha orando por mim há 2 anos. E então, lendo aquele livro, né, que é a parábola do filho pródigo, eu fui me reencontrar, né, com esse Deus linda, maravilhoso, com a graça, com o encontro com o pai, fedendo a porcos, né, maldoso, e Deus foi limpando, foi transformando. Que coisa linda. Coisa linda. Que história linda. Renato, essa história é impressionante, não precisa nem dizer que é uma história realmente impactante. Mas o nosso tempo é curto e a gente tem um momentinho no nosso programa que é de umas perguntas rapidinhas e dá pra gente conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá? O tempo. A oportunidade. Vida. Eterna. Sucesso. Ter Deus no coração. Felicidade. Minha família. Perdão. A graça de Deus. Um sentimento constante. Gratidão. Pecado. O que me afasta do Pai. Um privilégio. Estar aqui. Casamento. Anne é a maior bênção que eu já tive na minha vida. Juventude. Algo que ficou no passado, que foi desprezado, mas que eu creio viver eternamente de novo. A grande lição da sua história. A graça é maior do que qualquer comportamento, do que qualquer legalismo, do que qualquer tentativa de convencer Deus de alguma coisa. Ele simplesmente me aceitou. Envelhecer. Ver meus filhos fazerem a vida deles. Eu desejo muito isso. Uma pessoa. Meu pai. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
história maravilhosa, Renato. Eu me sinto muito privilegiada, muito honrada de ter a oportunidade de ouvir essa história. Continuaria horas e horas mais te ouvindo falar. Que Deus continue usando a sua história, o seu testemunho para uma bênção. E que sua família também seja sempre uma luz para as outras pessoas. Obrigada. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.